Esse é o Fora da Caixa e eu tô aqui fora de mim pra falar com elas que são devs fora de série. Sejam muito bem-vindas, senhoras! Que bom recebê-las aqui no Fora da Norma de novo. Foi um dos primeiros episódios que a gente fez, né, no nosso estúdio antigo, casa antiga, então vocês estão de volta aqui. E agora juntas. Antes da gente começar esse episódio, queria só que vocês contassem pra galera que tá em casa quem são vocês. Vamos lá, eu sou a Clarissa, mais conhecida como Clary ou Clary Vader, e eu sou, hoje em dia, Cadet Experience na 42 BH, que ainda tá para abrir. Eu sou a Tuca, nasci Tawane, mas fiquei Tuca ao longo da vida. Eu também sou Cadet Experience, mas na unidade de São Paulo, aqui na 42 São Paulo. Maravilhosas. E assim, primeiro vamos começar, que história é essa de Cadet Experience? Quem é cadete? Que experiência, que história é essa? O que vocês fazem na 42? Cadete, para começo de conversa, né, para quem tá chegando agora, cadete é a forma que a gente se refere aos estudantes na 42. E então, basicamente, o que eu e a Tuca fazemos é acompanhar a experiência e a jornada desses estudantes desde o momento que eles estão no processo seletivo até o ponto que eles já estão fazendo a formação, prestes a se tornarem human coders. E nessa jornada inclui muitas coisas, né? Desde ser um ombro e ouvir algumas histórias e uns desabafos, até mesmo orientar e ajudar a pessoa a se manter nessa trilha e conseguir chegar no final, né? Chegar no objetivo. E é uma função muito especial e muito importante, porque se a gente olhar para a trilha, né, de formação da 42, é uma trilha muito complexa, que demanda muito das pessoas, e eu acho que vocês têm lugar de fala para falar sobre isso, né? Me conta um pouco por quê. Porque a gente também faz, né? A gente também estuda na 42 e a gente faz todos os projetos, né? Então, desde o processo seletivo, a gente fez todos os projetos para entrar na escola, fomos selecionadas e começamos a fazer a formação. E depois de um tempo, a gente se inscreveu para trabalhar no Bocal, né? E fazendo esses projetos, a gente tem realmente a noção de tudo que o cadete passa. A gente é cadete, né? Então a gente vivencia o sofrimento, a dor, o esforço, a alegria, tudo que envolve você colocar um projeto, tirar um projeto do papel e fazer ele funcionar no seu computador, né? Na sua máquina, enfim. Exatamente. Então, assim, acaba sendo mais fácil para a gente acompanhar essa jornada de cada um dos cadetes, porque a gente também é cadete, e na hora que o cadete chega para a gente falar assim, nossa, eu tô tendo um problema com alocação de memória nesse projeto, a gente fala assim, nossa, passei por isso também, olha, tem esse leak aqui que é difícil de lidar, né, ó, tenta olhar por aquele lado ali que quem sabe não vai para frente, né, o projeto. Então, nesse momento que a gente também não só sofreu na pele, né, tudo o que fazer esses projetos representa, tem também a questão técnica, né, de a gente passou ou está passando pelo que cada um deles está passando também. Então, acaba trazendo, como você mesma disse, um lugar de fala, né, para a gente poder tratar com cada um deles. E especificamente não vira apenas um aconselhamento vago, né, de sinto muito, tudo bem e tal, mas como você disse, Clary, vocês conseguem olhar, inclusive com vieses técnicos, né, já que é uma escola sem professores, a gente brinca até internamente que a função de vocês a gente compara aos Sherpas, né, os Sherpas são aquelas pessoas que ajudam pessoas a escalar o Everest, porque elas já escalaram várias vezes, elas sabem como é, o quão árduo é, e ainda conseguem ajudar as pessoas a subirem também e construir suas próprias trilhas, né? Então, acho que esse é um trabalho muito bonito que vocês fazem. E a gente vê a diferença de fato, né? Me conta alguma história que vocês passaram, assim, que foi emocionante para vocês. Então, eu tenho uma da piscina. Tinha uma pessoa que estava passando por dificuldades, ela estava achando que não estava progredindo no ritmo que ela deveria, né? Até porque, assim, não existe, nossa, o ritmo é exatamente esse, né? Então, ela fazendo a piscina, ela estava assim, será que eu estou no ritmo certo? Não sei se eu estou progredindo quanto deveria, não sei se eu estou realmente absorvendo tudo que eu
tudo que eu deveria absorver, e ainda teve alguns percalços pessoais no meio do caminho, e aí ela me chamou para conversar, ela falou, olha, eu acho que eu vou terminar aqui a piscina só para dizer que eu terminei, só para não sair no meio, mas eu não sei não acho que eu vou passar, e se eu passar, eu não sei se eu vou seguir como cadete, porque, né, acho que não tenho certeza, né, se é isso mesmo, já aprendi muito, sou muito grata, mas eu não tenho certeza, né, e aí eu conversei com ela, e foi muito essa questão de, assim, poxa, se compara consigo mesma, né, como que você estava quando você chegou aqui, como que você está agora, o que que você aprendeu até aqui, porque eu acho que ela estava muito ainda se comparando com os outros, né, então, acho que a gente conversou muito nesse aspecto de vamos tentar olha para si mesma e tenta lembrar que você está concorrendo consigo mesma. Então, a gente conversou e ela desabafou, eu desabafei também, e então a gente chegou numa conclusão de que ela iria pensar melhor no assunto e ela ia continuar seguindo para, né, não, vamos ver até onde que eu vou chegar. No fim, ela entrou. Ela decidiu entrar como cadete, tá voando, sabe? Então foi uma coisa muito legal de acompanhar, né? E ela quase ela desistiu. quase desistiu, né? Então acho que é uma das coisas que me marcou, assim. E você vê que faz diferença seu trabalho na prática, né? Que ela poderia muito bem, se não tivesse esse apoio, ela ter desistido já logo no começo da própria piscina, nem ter entrado pra formação, né? Faz. Eu lembrei de uma, mas já do final da formação. Um grupo de cadetes estavam no último projeto, já para se formar, Human Coders, e eles estavam no ritmo deles, bem de boa, bem tranquilo, fazendo um pouquinho por dia. E aí eu lembro que eu e a Clara viramos e falamos assim, e aí, quando vocês se formam? E eles, não sei, quando a gente tá fazendo aqui de boa, tem o trabalho, tem não sei o quê. Eu falei, tá, vamos botar uma data, vamos colocar um limite, vamos se formar, né? E aí eles falaram, vamos, quando que é a data? Aí eu lembro que eu e a Clara escolhemos a data para eles, falaram assim, então essa é a data. Né? E foi muito gratificante quando chegou no dia da formatura deles, eles falando, olha, muito obrigado, Clara e Tuca, porque vocês botaram um prazo pra gente, a gente tava muito deixando a vida levar, muito, né, fazendo no nosso ritmo, quando dava, e não era a nossa prioridade. A gente definiu a formatura como uma prioridade, e aí a gente chegou no fim, né? A gente virou Human Coder. E foi muito gostoso ouvir eles falando isso, né? Foi muito bom. Foi mesmo. Né? E foi legal justamente porque eles depois contaram pra gente, né, que tava tudo muito solto, né? Então, a partir do momento que a gente chegou pra eles e falou assim, olha, vamos mirar nessa data aqui, eles passaram a priorizar dentro do que eles iam fazer também, porque às vezes quando a gente tá fazendo um projeto, a gente quer o mundo do projeto, né? E aí foi bom também, não só para eles conseguirem colocar a formação da 42 como uma prioridade, mas também para dentro do próprio projeto, eles conseguirem escolher o que ia ser feito e o que não ia, né? Então foi muito legal mesmo passar por tudo isso, né? E ver o que eles entregaram e que devia ser aquilo mesmo. E existe no esporte uma marca que o pessoal comenta que é a marca do impossível, né? Então, existe um recorde de, sei lá, vamos supor, natação. Então, a pessoa faz determinada distância em um limite. E todo mundo entende que aquilo é o recorde. E é muito comum nas Olimpíadas o recorde ser quebrado mais de uma vez. Porque a partir do momento que alguém quebra o recorde, ele abre o senso de possibilidade. E as pessoas falam, se alguém quebrou, isso pode ser quebrado e não é a meta final, como se fosse o lugar final. A gente está falando aqui sobre priorização e tempo, né? E apesar de a 42... não ter professores, ser 24 horas, você poder fazer o projeto no seu ritmo, as pessoas às vezes confundem com nenhum ritmo, né? E vocês pegam isso muito na prática. Qual é a principal diferença de mostrar pra galera essa mudança de perspectiva aí, de você ter que imprimir, definir o seu ritmo e se comprometer com você, né? Eu acho que tem algumas coisas, né? O aprendizado de qualquer linguagem, eu acho, ele exige treino, ele exige disciplina, né? Você precisa estar estudando. Você não pode dar uma lidinha aqui, 3 meses depois, tentar escrever alguma coisa, porque dificilmente vai sair, né? Então, assim, você precisa colocar esforço nisso. Isso tem muito a ver com toda a nossa trilha na 42, né? Você tem que se dedicar e colocar
as etapas claras do seu plano, né? Porque a chance de você, por você não ter um ritmo, você não ter horários de aula, você não ter um professor que vai ditar que horário que termina essa matéria e que começa a próxima, de você ficar solto demais e não ter prazo nenhum, não ter limite nenhum, né? E isso acaba sendo prejudicial, né? Então, muito também do nosso trabalho é passar essa noção e esse senso para os cadetes, que eles precisam definir prazos, metas, né? A gente trabalha, por exemplo, com ciclos, né? Então, dentro da escola. Então, isso já dá uma ajuda de tempo, né? Então, tal projeto tem X ciclos, então, dentro desse período, você tem que entregar seu projeto. Se programa para, nesse prazo, você planejar o que você vai fazer, começar a fazer, avaliar e ainda ter tempo, caso dê errado, você ter que reavaliar, né? Então, tudo isso cabe dentro desse planejamento. E essa noção a gente acaba tendo que passar muitas vezes, né? Várias vezes, às vezes ao longo do processo, porque é muito comum você cair na rotina, né? Ou você quebrar justamente o seu ritmo, porque esse final de semana eu vou viajar, e aí quando você volta em outro ritmo, né? E aí você engatar de novo naquilo é um pouco mais complexo, né? Então, essas constâncias a gente tem que ficar lidando o tempo todo, né? Exato, e até assim, a gente tem que pensar muito estrategicamente, que nem ela falou de, tirei uma pausa no fim de semana para viajar. É muito importante saber quando tirar essas pausas e de quanto tempo, porque dependendo do projeto que você para, se você para ele no meio, quando você volta, até você ter que revisar tudo de volta, para pegar o ritmo dele é ruim, ou então mesmo entre projetos, como os projetos da 42 são sempre, você sempre está usando o conceito do que você aprendeu no anterior no próximo, se você fica muito tempo longe, você vai ter que rever coisas de muitos projetos para trás, às vezes, e que não vai valer a pena, não vai compensar. Então, às vezes, parar naquele momento não é a melhor coisa. Às vezes, não. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu tava precisando dar uma parada, tal. Então, cabe muito a gente também chegar e falar assim, olha, será que não dá para aguentar mais um pouquinho em parar um pouquinho mais ali? Porque aí você não vai correr tanto risco de quebrar esse ritmo agora, esse ritmo bom, porque o próximo projeto também vai ser, né, mais complexo e vai depender muito desse que você está fazendo agora, né? Então tem essa questão muito de estratégia também, né? De plano de ação do que a pessoa vai fazer. E a função de vocês, eu acho que, pelo que vocês estão contando aqui, ela envolve algumas habilidades muito importantes, né? Uma delas é a comunicação, obviamente, porque vocês estão se comunicando. Eu acho que tem uma análise de dados aí, que vocês trabalham com um volume grande de dados de todas as pessoas, e também essa parte de experiência técnica, né? Para você poder entender e fazer essa gestão, essa análise dados da pessoa, onde ela está e como ela está. Como é que isso funciona no dia a dia de vocês? Como é que é um dia de trabalho? A loucura. Não, mas basicamente a gente sempre vai analisar esses dados, né, de que como que estão os nossos cadetes hoje, principalmente quando está mais ou menos próximo de uma virada de ciclo, a gente vai dar uma olhada e vai falar assim, tá, legal, como que tá o status desses cadetes? E aí, a partir disso, a gente vai olhar, tá, mas esse cadete aqui tá num ritmo bom, provavelmente ele vai continuar nesse ritmo bom, vai conseguir fazer uma entrega, tá indo bem, ok, né? Então, aqui a gente não tem tanta coisa para fazer a não ser parabenizar e incentivar que continue assim. Agora, quando a gente percebe que tem alguma inconsistência, a gente, né, normalmente vai chegar nesse cadete, vai tentar conversar com esse cadete individualmente para tentar entender o que está acontecendo, né? Aconteceu alguma coisa com você pessoalmente, tem algo que a gente possa ajudar, algo que a gente possa orientar, como que a gente faz para te ajudar a seguir esse cronograma, né? Então, no nosso dia a dia de trabalho, a gente está sempre analisando esse tipo de coisa para poder conversar com os cadetes, e quando a gente percebe também que tem alguma assim, a gente percebe que num projeto específico muita gente ali trava, então às vezes o problema não estão sendo as pessoas, está sendo o projeto. Então o que a gente, né, aquela história do o que tem em comum entre todas essas pessoas, é o projeto, tá, ok, então o que a gente faz, é o prazo que está apertado, é o projeto que talvez tenha que a gente tenha que levar para network que não tá tão legal, né? Então tem toda essa análise que a gente faz diariamente.
Essa fala da Clara é muito engraçada, porque eu sinto o tempo todo que a gente tá virando maçanetas, né? Virando chaves, né? Então, se a gente mexe aqui, muda aqui, se a gente mexe aqui, né? E isso tem... Cada chavinha que a gente vira tem um impacto, né? Então, a gente tem que analisar com muito cuidado, porque a gente pode mudar a dinâmica toda do jogo da escola, né? De como o nosso game funciona. A gente pode impactar a vida das pessoas com isso, positivamente ou não, né? Então, a gente tem que analisar com muito cuidado quando a gente nega uma pausa ou quando a gente favorece e aprova uma pausa. Até quando a gente propõe coisas diferentes. Olha, talvez não seja a pausa que você precisa, talvez você precise de um outro tipo de ajuda, né? Talvez você precise de uma ajuda especializada, talvez você precise apenas se conectar com outras pessoas, com colegas, que você precisa ver o seu problema de outra maneira, né? Então, a gente fica o tempo todo analisando, né? Quando vê um problema, a gente para e fica, né? Analisando, sabe aquele meme da Nazaré com as coisinhas? A gente, claramente, porque a gente lê um negócio e fica assim... Tá, mas isso aqui vai impactar onde? Se eu mexer aqui, ali pra frente, como faz? Ou pra trás, pra quem tá pra trás, o que acontece? Então, é pensar muito sistemicamente também. Né? Exato. E vocês falaram que impacta o game. Acho que um dos desafios que a gente teve no Brasil, quando começou, né, foi justamente que as pessoas elas não conseguiam lidar com essa liberdade extrema, uma liberdade radical em relação ao tempo. Então, só para vocês entenderem, o que acontecia era que as pessoas entravam, elas tinham um determinado tempo completo para entregar um projeto, não um projeto, né, para terminar a formação, e elas achavam que aquele tempo completo era para entregar apenas um projeto, e o que acabava era dando game over em muitas pessoas, elas acabavam saindo da escola porque não conseguiram se organizar em relação ao tempo. E daí, no Brasil, a gente implementou, né, ainda muito em fase de teste, há muito uma experimentação, e na Network a gente tem a sorte de poder experimentar e propor coisas, né, isso para todas as escolas do planeta, e no Brasil foi criado esse game. Conta um pouquinho de como é esse game, como funciona esse game. Basicamente, o que a gente fez foi dividir os projetos em ciclos de 2 semanas cada uma, para que ficasse mais tangível o prazo, né? Porque era isso, às vezes você chegava lá, tava lá o prazo de sei lá quantas centenas de dias, só que era para a formação inteira e não só para aquele projeto. Só que aí ficava aquela sensação de, eu tenho tempo. Não, a procrastinação vem, né? Depois o projeto de 2 semanas você acabava levando 70 dias para fazer. Aí ficava, até o projeto estava pronto, mas ficava enrolando para entregar, porque dá para melhorar isso aqui, dá para melhorar isso aqui. Não, isso aqui, dá para... Exato, e às vezes não era nem só a procrastinação, né? Era uma questão mesmo de perfeccionismo, a pessoa via que tinha tempo sobrando ali e ia melhorando cada vez mais, e nossa, ficava um mega master projeto lindo, só que quando ela entregava, ela percebia que ela ficava com pouquíssimo tempo pro próximo. Exato. Porque ela gastou tudo naquele. E os próximos vão ficando cada vez mais difíceis, né? Então, o que a gente fez aqui foi separar, né? De forma que quando você começa, você já sabe quanto de prazo cada projeto tem. Qual o estimado, obviamente, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai fazer um pouquinho mais rápido, a pessoa que vai fazer um pouquinho mais devagar. E aí, à medida que você vai entregando os projetos ou deixando de entregar os projetos, você sofre consequências, assim como num jogo. Então, a gente tem uma dinâmica de vidas. Então, entregamos no prazo, ótimo, ganhou uma vida, ou manteve quando chegou no limite máximo de vidas. Ok, ganhou ou atingiu o limite máximo. Então, assim, não tá entregando no prazo. Vai perdendo as vidas e aí que pode acontecer o game over. E aí, além da entrega de projetos, tem outras coisas que também fazem com que você ganhe tempo ou benefícios no jogo, né? Que possa comprar produtos ou qualquer coisa assim. Ou uma experiência, ou participar de algumas dinâmicas que a gente faz. Mas, basicamente, a partir do momento em que você ou faz um determinado número de avaliações, que é o que leva, né, a metodologia, ou quando se faz parte de um programa de voluntariado dentro da própria escola, ou participa, ajuda a gente em algum evento, alguma coisa assim. Então, todas essas coisas, ou mesmo de ajudar os próprios colegas, tudo isso vai dando outros insumos para o game continuar.
Bom, e o currículo da 42, ele é bastante complexo e a galera fica muito impressionada quando descobre que o desenvolvimento todo é em C. Eu queria que vocês contassem um pouquinho por que C é importante. Olha, C é uma linguagem muito importante porque ela é uma linguagem que ela é de base, né? Ela é considerada uma linguagem um pouco mais baixo nível. Então, com isso, entendendo bem C, a gente entende muito como que um computador funciona. E com isso a gente consegue manipular muito mais. A gente tem um poder muito grande na mão com o C. Então o pessoal fica, poxa, mas quem usa C hoje em dia? Poucas empresas usam C hoje em dia, né? Mas é basicamente como se a gente estivesse aprendendo a base e tendo aquilo dominado, qualquer outra coisa fica muito mais fácil. Né? Tanto que uma relação que alguém fez e que eu achei muito legal, assim, é basicamente como se estivesse aprendendo latim e depois vai aprender português, espanhol, romeno, francês, italiano, e fica muito mais fácil, porque a base já tá lá, bem entendida. Né? Então é muito importante, porque aí a gente não fica só dependendo da linguagem da moda, né? Então é muito, muito bom isso. E eu acho que também tem uma coisa que você traz, que é um poder maravilhoso de você não só estar usando uma linguagem da moda do momento, porque essas vão mudar, vão passar, ou um framework que tá em alta agora e tal, mas é a habilidade mágica de você poder construir qualquer coisa, porque você entende profundamente o que está acontecendo. Né? Não é simplesmente peguei essa linguagem, estou usando e resolvi o meu problema agora e beleza. E bora para a próxima, temos outra linguagem. Muitas dessas linguagens em alta agora foram escritas em C. Sim. Né? Então você consegue entender exatamente como que cada uma está alocando memória ou enfim, tá lidando com os lixos de uma maneira muito mais simples. Né? Quando você chegar nessa linguagem e você quiser aprender essa, ou a próxima, tanto faz qual que vai vir. Qualquer uma delas vai ser muito mais simples porque você já entendeu a base de tudo. E você falou sobre Human Coders, né? O que é o Human Coders? O que é essa formação? O que isso significa? Human Coders é como nós designamos, né? Como nós dizemos que o nosso cadete chega no final da trilha de formação, né? Que é um profissional criativo, capaz de resolver problemas de uma forma diferente, talvez, né? Do que um profissional convencional faria, né? Mas além de tudo, assim, além de ter a parte técnica muito evoluída, ele tem um cuidado muito grande com as relações humanas, com as relações pessoais e como que aquele código que ele está produzindo ou aqueles aplicativos que ele está produzindo vão impactar essas pessoas. Né? Então, ele pensa muito além de simplesmente fazer um aplicativo, fazer um produto. Né? Ele pensa em como que isso vai impactar essas pessoas de maneira positiva, negativa, né? E ele tenta lidar com essas condições. Sim. Envolve muito ética, né? Sim. Eu acho que esse é o principal diferencial de um Human Coder, que não é simplesmente uma pessoa que programa, mas sim um ser humano melhor que programa melhor, que constrói esses códigos mais complexos, mais éticos e que realmente devem impactar positivamente a sociedade. É o que a gente acredita, é o que a gente direciona, inclusive, né? Inclusive, a 42 ganhou várias vezes, né, prêmio de ética. Né? Então, verdade. assim, né, depois coloca o prêmio aqui em algum canto aqui. O URI é um ranking já a terceira vez que ela ganha como principal instituição de ensino no mundo em valores éticos, né? Então, estando à frente de Harvard, de MIT e tudo mais. E também uma das melhores, das mais inovadoras escolas do mundo. Então, a gente vai colocar o ranking tanto no link de descrição, como aqui a gente vai colocar esse print para você ver também. Bom, eu queria perguntar também, Clary, a gente está falando aqui sobre todo o universo da 42 e você comentou no comecinho que você é responsável pela experiência do cadete em BH, que está começando a montar e estão prestes a abrir. Como é que foi para você de turismo, toda essa transição de carreira, entrar em tecnologia e hoje está ajudando a montar uma instituição em outro estado? Você mudou de vida, mudou para lá. Como é que está sendo isso? Mudou completamente, né? Um negócio que, assim, nunca antes eu teria imaginado que isso poderia acontecer, né? Pensando, se eu olhar Clarissa de 5 anos atrás, não, né? Não diria que estaria aqui agora. Mas foi, assim, é muito gratificante e é muito
é muito inspirador para mim poder estar nessa posição de chegar e abrir uma unidade nova. Né? Então, acho que é uma ótima oportunidade que eu tô tendo de pegar tudo que eu aprendi como cadete e como Cadet Experience em São Paulo e poder chegar em BH e falar, legal, vamos trazer a cultura da 42 para cá e vamos impactar a vida de mais gente da mesma forma que a minha vida foi impactada, né? Porque é isso, foi muito bom ter feito essa transição de carreira, foi uma coisa que eu realmente me encontrei fazendo e eu acho que quanto mais a gente puder trazer, melhor. Então eu não vejo a hora de BH estar aberta e de trazer cadetes novos para a gente poder trazer e expandir mais ainda essa comunidade de tech no Brasil. E dentro da 42 aqui a gente está com duas lideranças técnicas agora, né? Então, duas engenheiras de software quase se formando, aí, quase terminando o currículo. Eu gostaria de perguntar para vocês como é que é para vocês. A gente tem uma iniciativa global, que é o Close the Gender Gap, né? Que é para justamente a gente trazer mais mulheres, pessoas não binárias, pessoas trans para a tecnologia. Como é que é para vocês, assim, no dia a dia, aí, vendo esse acompanhamento dos cadetes, trabalhar num lugar que justamente tem iniciativas focadas na atração desses públicos? Eu acho, assim, que é algo essencial, né? Até se eu for parar para pensar como que eu vim parar aqui, né? Vindo de outra carreira, vindo de outro meio, né? Acho que facilita muito ter referências, né? E foi uma coisa que eu não tive quando eu era mais nova. Tanto que eu tive vontade mais nova de entrar para esse meio e não entrei única e exclusivamente por falta de referência. Então, acho que a partir do momento que a gente tá num lugar que fomenta, incentiva e tem ações para que haja mais mulheres e mais, né, mulheres, pessoas não binárias e mais diversidade, a gente começa a criar esse círculo de referência para trazer mais. Então, acho que é essencial. Assim. E é muito legal a gente ver como o nosso campus muda. Né? Eu acho que quando nós entramos, nós tínhamos bem menos mulheres dentro do campus. E hoje, a gente passa e a gente vai olhando aquelas cabecinhas nos computadores, assim, e a gente vê muita mulher. E a gente vê muita diversidade também. Isso é muito legal. E quando a gente se dá conta de que esse tipo de ação que a gente faz como o Closing the Gender Gap, ela modifica o ambiente da escola e futuramente ela modifica o ambiente das empresas, né? Todas essas etapas, elas vão moldando um pouco o mundo que a gente quer, né? Então eu fico muito orgulhosa de estar trabalhando numa empresa Sim. que se preocupa com isso e que tem isso no core ali, né? Dentro do coração, assim mesmo. Então, isso não é uma legal. Iniciativa à parte, né? Ela faz parte do desenvolvimento como um todo da escola, porque para mim, é aquela analogia que a gente faz com uma empresa que tem uma área de inovação. Uma empresa, ela tem que ter inovação como core dela, ela tem que estar inovando o tempo inteiro, e não uma área que pensa na inovação para outras áreas. Eu acho que a diversidade, ela é realmente uma palavra de ordem dentro da 42, e, de novo, a gente sempre gosta de reforçar isso. A gente sabe que tem muito caminho para percorrer, a gente precisa aprender muito, mas eu acho que a gente está aí em baby steps ainda, engatinhando nesse tema, mas é um tema muito rico e muito importante, que a gente sempre tenta trazer bastante luz a isso, né? E falando em referências, né? Vocês falaram sobre referências. Quem são referências para vocês? Eu acho que a Clary trouxe um ponto muito bom, né? Principalmente eu, na adolescência, não tinha referências de mulheres em tecnologia, né? Então, até hoje, para mim, é um pouco assim, nossa, quem são suas referências? E eu fico assim, poxa, minhas referências são pessoas que não são conhecidas, são pessoas próximas de mim, que muitas vezes estão entrando na área de tecnologia, estão ali batalhando e estão ali a todo momento insistindo e, sabe, essas pessoas são referência para mim, são as pessoas que estão do meu lado. Claro, uma referência para mim, Gabi, uma referência para mim, que é uma prima muito querida que falou para mim, Tuca, você tem talento, vai para a área de tecnologia, acredita. Né? Então, assim, eu que larguei 300 cursos de computação para trás, quando era adolescente, falava, putz, que saco esse negócio aqui, né, de MS-DOS. Ai, não tenho saco para isso, né, não tenho paciência. E
mudou, virou a chavinha, sabe? Virou a chavinha porque ela olhou pra mim e falou, não, você super se daria bem nessa área, por que você não tenta? Aí eu falei, poxa, é verdade, né? Vamos tentar, né? E foi bem na época da pandemia, eu falei assim, bom, estou aqui sentada no sofá, vou Detalhe, com o que estudar. você trabalhava? Eu era fotógrafa, então por conta da pandemia, fiquei sem trabalho, basicamente, né? Que eu fotografava eventos. Então, os eventos todos suspensos. Aí eu falei, bom, ok, então preciso arrumar alguma coisa pra fazer, né? Então, vamos estudar, vamos voltar pra prancheta e redesenhar todo o futuro aqui e ver o que sai. E aí foi onde a 42 entrou na minha vida, né? Entrou na vida de muita gente durante a pandemia, né? Então, E eu vou colocar um cardzinho aqui, onde você conta essa história, inclusive com o Tuco, é verdade. né? Seu marido, que os dois eram juntos. Os dois juntos, entramos dois no mesmo bote salva-vidas da 42 e fomos. E, enfim, é isso, né? Então, essas pessoas são minha referência, né? As pessoas que eu comecei a cursar e entender tecnologia com elas, né? Claro, foi uma delas. E tanto que a gente estuda junto até hoje, né? Então, isso é muito meu norte, né? As pessoas que estão do meu lado e que não desistem. Essa é minha referência, assim. E, assim, no meu caso é bem parecido com o da Tuca também, né? Eu realmente não tive referências quando eu era mais nova. Tinha só alguns interesses meus, né? Meu pai também acabava incentivando, coisa assim, mas eu acho que o pontapé inicial para me acender a luz de, nossa, vou procurar entrar nessa área, foi uma amicíssima minha também, que ela fez transição de carreira, ela saiu do audiovisual e hoje trabalha com tech. E ela sabia o quanto que eu gostava, e quanto mais ela ia entrando, ela falava, você tem que entrar, Clary, porque é sua cara e você vai se dar bem, mesma coisa que foi a prima da Tuca, né? Então, eu tive essa amiga Natália que, nossa, ela me incentivou demais, demais, demais. E conta também de onde você veio, né? E, assim, eu vim das relações internacionais, depois fui parar no turismo, assim, né? É totalmente nada a ver, né? Mas, então, acho que a primeira referência foi a Natália e depois também foram as mulheres que eu conheci na 42, né? Seja na piscina, seja já na formação. A Tuca, obviamente, também é uma referência, a gente estuda junto até hoje, né? Também tem a Paula, tem a Laís, tem a Nath, né? Mas tem muitas, assim, né? Que foram pessoas que, nossa, também estavam em transição de carreira e estão aí, estão trabalhando, estão na área e estão, né, seguindo nessa jornada junto com a gente. Ai, que lindo, meninas, que linda essa história. Primeiro assim, né, eu queria agradecer vocês por estar aqui hoje. Acho que, mais do que bem-vindas, essa casa é de vocês e eu quero te contar que tá em casa também. Você vai ver essas carinhas cada vez mais por aqui, que a gente espera que elas possam trazer conteúdos técnicos, falando um pouco mais sobre as entranhas da 42 aí nos próximos episódios. Então, deixo aqui aberto para vocês deixarem os últimos recados. Olha, eu acho que incentivar a galera, né? Pessoal, venham para 42. Não é nada facinho, não é nada dado de mão beijada, mas vale muito a pena. E eu acho que se você tá aí tendo dúvidas, né, já é um bom passo, porque você tá cogitando, né? Então, assim, vem estudar na 42, aplica lá, entra no nosso site, aplica, faz o joguinho e fica esperando o sorteio. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque vai muito além do código, uma experiência maravilhosa e é uma experiência que mudou muito a minha vida, mudou meu jeito de ver as coisas, de pensar e de me relacionar com as pessoas, né? Então, só vem. E como eu falei no começo desse episódio, esse é o Fora da Caixa, eu tô aqui fora da casa com essas duas maravilhosas. Espero que você tenha gostado e se você puder, me coloca aqui nos comentários quem são as mulheres de tecnologia que você admira. Um beijinho e até a próxima.